Yeah, boy! Alors du coup moi c'est Alex, je suis de France et le modèle du coup c'est un BMW 36 325i. O nome dele é Alex, o carro dele é um BMW 36, um 325i. Alors du coup on a changé tout le train avant, c'est un train avant M336, suspension Airlift Performance, 3H, des sièges Recaro. Bom, as modificações do carro dele, o que foi feito? Parte de suspensão completa, ele trocou a suspensão que ele tinha de origem por uma suspensão pneumática e também foi trocado o interior do carro, as rodas e pintura. Ce sont des BBSRS et à l'avant c'est du 8,5 par 17 et à l'arrière c'est du 10,5 par 17. O modelo da roda dele é uma BBS RS em 17 polegadas na frente por 8,5 e atrás 17 por 10,5. So rappers don't diss me. I creep on the week and your ass can go missing. So boy, who you kidding? Got game like I'm Scotty, I'm ballin', I'm pippin', I cross and they lip you. Voilà, depuis tout petit, j'adore les voitures, je suis passionné par les voitures depuis tout petit. Et du coup, avec les copains, sortir et du coup, on découvre. Ele quis dizer que desde pequeno já tem essa paixão por carro. E também deu certo que os amigos deles também, todos os amigos deles tem a mesma paixão por carro e é daí que vem. Bisous à tout le monde, bon courage et merci à 7008 et puis si vous voulez venir en France, vous êtes la bienvenue. Ele deseja tudo de bom para todo mundo, ele agradece muito a oportunidade de ter conhecido vocês, por vocês estar aqui, você e a Leia 7008 e que as portas estão abertas para quem quiser vir conhecer o nosso trabalho e a nossa equipe. Português. Esses jovens não param. Esses jovens não param. Meu amigo, arroz com feijão. Arroz com feijão. Prazer, né? Por que arroz com feijão? Porque ele tem um Golf de orbital aqui na França. Na Europa. Aqui na Europa. E como que foi isso, cara? Montar um carro 100% Brasil aqui. Você vê, aqui a gente tem todas as opções de roda. Eu preferi fazer o quê? Vou lá no Brasil buscar uma Orbit para colocar no meu carro. E como que é os franceses? Eles olham seu carro e Brazilian style, como é que é? Eles ficam loucos quando... Pergunta de onde que eu trouxe, de onde que eu tirei essa ideia da roda e... É curioso, que não tem aqui, né, na verdade. E quanto tempo você tá aqui na França? Eu tô há 12 anos. Comissão brasileira, após falar com meu amigo arroz com feijão, vamos falar com outro brasileiro que é proprietário dessa BMW. Que ano que é? Que modelo que é? Essa é uma BMW 28 520i de 82. Sempre foi um sonho ter um carro assim clássico aqui? Sempre, sempre. Desde o Brasil, no Brasil mesmo eu tenho um Opala 82 Commodore, monocromático, marrom por dentro, que é a coisa mais linda do mundo, saudade dele. Pretende trazer pra cá? Já tive muita vontade, o problema é peça, né? Essas coisas de transporte, importação, fica muito caro, então eu preferi deixar por lá mesmo. O que você fez lá na BM? Na BM, por enquanto, ela está em andamento, o projeto, por enquanto foi só instalado suspensão a ar, Castor, novo bloco de 8 válvulas, as rodas 17, 8,5 na frente, tala 10 atrás. Por enquanto está só por isso, e mais pra frente vai fazer um projeto de interior, pintura nova, é um talento.
dar um talentinho novo nela. E você é proprietário também do Jetta? Do Jetta também. Esse é a disco? Não, TSI, gasolina, TSI turbo. gasolina. O Jetta, por enquanto, modificação, suspensão Castor também, 8mm. Coloquei rodas da Hotform, 18, talo 8,5 nas 4, pneus em perfil baixo, sempre. Foi uma oportunidade que apareceu, antes eu tinha uma Nissan Juke, também no ar da Castor. Foi um dos primeiros carros que a gente montou aqui na Low Family, bem no começo mesmo. A família vai crescendo, né, então o carro tem que crescer junto. Aí eu tive a oportunidade de pegar ele. A aceitação da suspensão a ar aqui, cara, como que tá isso? Aqui é legal, cara. Aqui o pessoal... É difícil legalizar. Não tem uma legalização certa, na verdade. Mas o pessoal tolera bastante. A polícia não enche tanto o saco. Desde que você não faça coisa errada, você respeite certinho as regras no trânsito. Eles não vão te encher o saco. Bem mais de boa. É bem mais de boa do que no Brasil. Eu mesmo faz 7 anos que eu tô andando com carro baixo, suspensão a ar. Nunca tive problema com polícia, nunca fui parado porque o carro tá andando baixo demais ou tá raspando no chão, nunca tive problema com essas coisas. Tu t'appelles comment? Sébastien. Sébastien. C'est quoi ta voiture? Un Volvo 240 diesel. Au carro dele é um Volvo 240 diesel. Qu'est-ce que tu as fait comme modification dans ta voiture? La suspension de chez Castor, avec une paire de Gotti, et puis voilà, une paire de Borbette, pardon. Suspensão a ar Castor e umas jantes da Borbette. Les tailles, les jantes, c'est quoi? C'est du 10,5 à l'arrière et en 9 à l'avant. Par dimension? 17. 17. Donc, então é umas 17 de diâmetro, por 10,5 atrás e combien à l'avant? 9 à l'avant. Et 9 à frente. Explique-moi comment tu es devenu passionné de voiture. Depuis tout petit, je suis dans la voiture et puis j'ai fini par poser de l'air parce que j'en ai marre du statique et je pouvais pas rentrer chez moi, donc du coup j'ai fini par poser de l'air. Desde pequenino que ele gosta de carros e quando tirou a carta, que o carro dele não conseguia entrar dentro de casa na fixa, então teve que meter ar et foi assim que a situação aconteceu. Est-ce que tu connais les voitures brésiliennes et leur monde dans le... Ouais, par rapport à André, quoi. Oui. Ele está a dizer que conhece os carros brasileiros e o mundo automóvel brasileiro através daqui da Low Family e foi assim que ele conhece os carros brasileiros. E o que ele acha da preparação dos carros lá? Os caras andam arrastando, estático, o que ele acha? Qu'est-ce que tu en penses des voitures brésiliennes qui se frottent par terre? Ils sont dans un autre monde, c'est sûr. Ils sont vraiment dans un autre monde. Ils ont des caisses, elles sont claquées par terre. Enfin, c'est autre chose que chez nous, quoi. Ele diz que os vossos carros são de outro mundo, que não existe aqui carros a arrastarem-se pelo chão. Tamo junto. Boa! Então, meu nome é Fábio, eu moro na França, já estou aqui há quase 5 anos. Este é o meu carro. Então é um Golf GTI, um Golf 6 GTI, 2.0, 210 cavalos de origem. Comprei-o totalmente de origem, full opções todas. A primeira modificação que eu fiz foi quando eu comprei ele, era meter ar, era obrigatório ter ar, porque assim, gosto de carro baixo e aqui em França não há outra maneira de andar para mim, porque tem muito subterrâneo e andar na fixa é f***. Então a única maneira era ter com ar. Então foi a primeira modificação e foi aí que eu conheci a Low Family e aquilo que eu estava a dizer, o André Paloco. Comprei o meu ar, recomendaram-me a Low Family, sem conhecer ninguém da Low Family, vim aqui. No primeiro dia que vim aqui, deixei a chave do meu carro e o meu carro. Epá, o trabalho não podia ter sido mais bem feito do que foi feito aqui e além do mais, do carro ter ficado como eu queria, ganhei uma família. Que é um conjunto de rodas, já faz 3 anos que eu tenho o carro, já é o 5 par de rodas, mas neste momento tenho umas OZ ultra ligeira, fake center lock, são falsos. É para imitar os verdadeiros, mas são falsos. Travões da Porsche,
do Cayenne. Bah, tem este kit que fui eu que desenhei e basicamente é isso. Bah, já levou outras modificações. Aqui tinha uma coisa que tinha aqui um lip grande que infelizmente por andar baixo partiu. Tenho escape completo Scorpion, admissão da Volkswagen Racing, bobines R8 e recuperador de vapores de óleo da CTS Turbo e eletrónica do motor e caixa, porque é uma caixa automática, uma DSG. Estamos com 285 cavalos. Já tenho um turbo em casa que é para montar, que é para fazer uma preparação até aos 400 cavalos. As pessoas em Paris não ligam muito, mas tipo, pessoal que gosta do mundo dos carros, epá, é óbvio, tipo, para olhar, né? Ainda por cima é vermelho, epá, não dá como, não tem como passar despercebido, é mesmo isso. Isso é para vocês, para ti, para a tua mulher, para a tua malta lá do Brasil, é com carinho, da Loire de Paris. Oh, muito obrigado, né? A galera, nossa, Aleca, você tava falando hoje sobre isso aqui, ó, olha que ganhamos. Olha que ganhamos. Se calhar amanhã vai vir, ele se calhar vai trazer uns porta-chaves e uns autocolantes, que eu agora não tenho. Muito obragado. Ok? Muito não, obrigado, é com prazer, olha com só, carinho. Aleca. Nossa, é bastante. Vamos sortear alguns para os seguidores. Não, é tudo meu. Valeu, mano, olha. Tamo junto. Obrigadão, tamo junto, é nóis. Esses jovens não param. Esses jovens não param, força aí 7008. Uou! Meu outro parceiro brasileiro, proprietário de uma BMW linda, que é muito desejada no Brasil, viu? Explica pra galera que modelo que é, que ano que é teu carro. Então, eu tenho uma BMW E28, né? É do ano 1983, o modelo 520, a gasolina, e tem um motor 6 cilindros em linha. Bom, é um carro que eu já tinha uma paixão por ele, né? Eu já tinha uma antes, uma igual, aí desisti do projeto e vim com esse projeto. Tem um kit Castor, um kit Hard Black, né, que é 3 posições, um kit aí muito bem visto hoje, é um kit, não tenho o que falar, não dá problema, é um kit muito bom. Tem um jogo de roda BBS, RF, tem também uma linha de escapamento direta, foi uma feitura em linha. Fez o interior também inteiro, interior dos bancos, né, de couro, PAC M. E como que é andar com ela na rua? Chama a atenção, todo mundo toca. Cara, você tá assim, você entra, já entra dentro dela, já sai, primeiro já o povo sai, já passa os carros que tá vindo do lado, você vê os carros vindo, os caras já vem na mesma velocidade, pra olhar e você olha, os caras já tá com a câmera, e quando você para, o povo vem vendo, baixou, como que anda, não tem pneu, e fica aquela coisa. Aquela coisa de brasileiro roubando a cena aqui fora. Pois é desse jeito, né, desse jeito, o brasileiro trouxe aquela coisa de lá pra cá, pô, não tem o que falar. E você acha que aqui eles olham muito a personalização do Brasil, os franceses? Você Então, com um olhar brasileiro. Porque eu sabe que o brasileiro olha muito aqui pra cena fora. Com certeza. Mas como que é aqui pra lá, no olhar brasileiro? Então, no olhar brasileiro, daqui pra lá, a gente, claro, vê muito bem, né? A gente vê muito os carros de lá, tem muita gente que vê aqui, entendeu? E personaliza, faz daquele jeito. Tem o estilo europeu e o estilo que a gente dá lá. Lá o brasileiro anda com aquele carro arrastando, baixo, claro, é bonito. Só que aqui a gente preserva um pouco mais, o brasileiro cuida bem do carro. Mas aqui, querendo ou não, eles têm um pouco de dó pra arrastar, zerar o carro. Eu curto os dois estilos e não tenho o que falar, sem palavras. Você se considera uma pessoa referência pra... Com certeza, com certeza. Claro, também sou brasileiro, isso influencia muito, ou sem palavras. Boa. Isso aí, parabéns pelo carro, mano. Valeu, obrigado. Top demais, Obrigado. Parabéns mesmo, hein? Capa de revista. É nóis, valeu. Top. Todas as E28 de fábrica, o modelo dela, 520, tem uma caveira aqui que eles falam que é a famosa BMW caveira. Que aqui parece a coisa. Tem uma caveira ali, parece, né? Parece. Ela Debaixo da bateria. E peraí, isso aqui é pra colocar óleo? Sim, que aqui você fica lá, que tem um óleo que a gente coisa pra completar, né? Ele fica aqui, tem um espacinho próprio, você guarda aqui o óleo da direção. o espacinho do chão ali do cárter. Tem encostado praticamente. Perfeito, hein, mano. Dá vontade de pegar esse carro e colocar numa sala, assim, sabe? Tipo, ficar admirando ele. Meu sonho ali. Quando for pro Brasil um dia, pretende levar ele? Vou levar. Meus planos é voltar daqui uns 5 anos e já vi os papéis tudo pra mexer e vou levar. Vou colocar no container e vou levar. Você vai ver lá no Brasil nos encontros. Então os brasileiros vão ver lá. Vai, o STR não vai estar lá. Vixe, certeza. Então manda um salve pro Andrezão lá. Um salve, bom encontro pra vocês esse ano. E é nóis. Quem sabe um dia nós tá aí. Boa, vai roubar a cena no rolê, hein? PP 97. Eu olhei até aqui, ó. As músicas coloquei tudo nova. Porque tava tudo velho, coloquei tudo novo aqui. Conseguiu ainda. Aham, porque vai falar pra você, pra achar. Mesmo aqui, você acha bastante peça, mas tem peça que é de achar. É de achar. Infelizmente.
Chora boy! Slit wrist like I'm misfit, motherfucker check my digit, fuck on that bitch, the legs start twitching, liquid pussy like she's streaming. Slit wrist like I'm misfit, motherfucker check my digit, fuck on that bitch, the legs start twitching, liquid pussy like she's streaming. Hold up bitch, I be changing the game, few rounds in a membrane, clinically insane, mentally in pain, I'm separate this rappers, you can hear the say, you're my god sensei. Motherfuck the Instagram thoughts, like Swiss cheese, we be drilling the ops, you sipping the cup and hoping the pop, I'm reaching for stars, they're never gonna stop. Hey, pull up to the motherfucker. Agora, este aqui é o meu novo amigo francês. Meu novo amigo francês. Maintenant, t'es son nouveau copain français. Ah, My friend. my friend, my friend. My friend. My friend. Ah, my friend. Cara, friend. galera, esse aqui é uma figuraça, né, Arroz e Feijão? O cara é figura. O cara é figuraça, né? Mano, ele chegou aqui causando, galera. Ele, ó, ele não tá entendendo nada. Né? Ah, ouais. Então, gente boa. Il faut que tu parles un peu de ta voiture, la suspension que tu utilises, les D'accord, jantes, ok. Le modèle. Ok. Alors c'est une Mercedes W212 classe E. Les suspensions c'est Air Force et la gestion c'est une gestion gaz. É uma Mercedes classe E, com rodas da Bentley Aro 20, uma suspensão Air Force. Como rouler avec ta voiture si elle tire trop d'attention, tout ça? Elle tire un petit peu l'attention, mais surtout les jantes Bentley. Ela tira bastante atenção, mas é mais as rodas mesmo da Bentley que chama bastante atenção. O que você vai ensinar ele a falar pra mim? Eu Sou. Chora boy. Chara Boy. Boy. Então vai, fala então agora. Eu sou Chora boy. Eu sou Chara Boy. Ah, moleque! Tamo junto, meu amigo Chora boy. Tá bom? Show tô. Muito Isso, muito foda. muito Isso, muito foda. muito 7008 é muito 7008 É muito esses jovens jovens nunca param. param. Oui. My friend. My friend. Ah. Oh, que fofinho. I pray to God they never see me fail. Pray to God they never pay him bail. I got dealers in my yard, in Adidas and go yard, and they packing so I'm puffing off the rail. They won't never see me fall off. All the nigga knows ball. Wasn't ringing when you called up. All the nigga knows ball. They won't never see me fall off. All the nigga knows ball. Wasn't ringing when you called up. All the nigga knows ball. Niggas running in the wrong race, hit a shooting at the wrong rave. It's a story that I gotta tell you when they started smoking at the wrong place. Hit a shooting at the wrong rave, killer empty at a whole case. Got the rollies in their y'all face, pistols pointing in their own face. Killer gripping, Scotty gripping, and Jamie was thinking that Scotty Griffin. I mean Scotty Griffin, they was on a mission, and they started talking, they pay attention, they was on roll. Scotty was rolling the most smoke, killer was counting the steps. Acho que tem um pouco mais pra trás. Os caras já estavam prontos falando que ele tem uma cabeçona. Brincadeira, né, mano? Bah en gros, j'ai acheté une BMW cabriolet de 1988. Elle était cassée, le moteur cassé, j'ai réparé le moteur, j'ai installé une suspension Airlift Performance, un intérieur Recaro tout neuf, une peinture toute neuve, et puis les jantes, e voilà. Donc, Uma E30 cabriolet 88, modificou as rodas, comprou as rodas BBS, colocou a suspensão da Airlift Performance, fez o interior inteiro de couro, interior Recaro, e fez a pintura completa também. Deu uma modificada legal nela para deixar ela nova novamente. et le coffre aussi, le coffre qui a été fait ici chez Low Family Garage. E o porta-mala também, um hardline bem feito, ele
gostou bastante do trabalho do pessoal da Low Family. Écoute, bah, tous les jours quand je roule avec, bah, j'ai des gens qui viennent me demander pourquoi j'ai choisi cette voiture et si je la vends surtout. S'il y a des gens qui veulent me l'acheter, évidemment moi je veux la garder, donc voilà. Ele falou que o pessoal tira bastante atenção, que tem muita gente que pergunta para ele se ele quer vender o carro, que está muito interessado em comprar e por que ele escolheu esse estilo. Mas ele falou que não, que por enquanto ele vai guardar porque ele gosta muito do carro dele. Bah, je suis très flatté déjà. Bah, je suis très flatté et bah, après je sais pas comment l'expliquer, mais je suis juste flatté. Enfin, ça fait plaisir, ça fait beaucoup plaisir. Ele é realmente contente de saber que os brasileiros gostam bastante do carro dele. Puis même ici c'est un modèle qui est très demandé aussi ici. Hein. Mesmo aqui é um modelo assim raro hoje de achar no estado do carro dele. En fait j'ai eu de la chance de l'acheter au bon moment aussi. J'ai vu que j'ai eu de la chance de l'acheter au bon moment. É que ele falou também que ele teve bastante chance de comprar o carro no bom momento, foi antes do preço começar a subir bastante e por isso que hoje ele prefere guardar. Quanto vale um carro desse aqui hoje? Après c'est en euros, donc ça va être dans l'état au moins 25 000 euros. Mais ou menos uns 25 mil euros hoje. Donc ça fait 30 000 dollars à peu près. Mais ou menos uns 30 mil dólares, mais ou menos. 30 mil dólares? Sim. Meu carro é top. Meu carro é top. Ah, boa. Tamo junto. If y'all ain't feeling me out, been feeling me out, but chicken be out and chicken shit ain't defeating me, got the ability, smart divinity, and this selling me and misleading me, out, billing me, out, billing she got no diggity, out, been finna get out, I'm selling shit, you just start now, ain't no thing in there, you ain't got your shit right, don't be telling me shit, what you suckers still out, they ain't need no shit, lot of talking on, damn, they don't wanna live, now chop, I've been switching gears, spit it up, slow it down, just a dip, script, chop, I've been switching gears, ain't no missing it. Once I like it on my target, it's gon' be a big girl, she won't, so high off the wall. Oh, no, we don't do that. No, go, girl, she won't, so high off the wall. Oh, no, we don't do that. No. If y'all ain't feeling me out, been feeling me out, but chicken be out and chicken shit ain't defeating me, got the ability, smart divinity, and this selling me and misleading me, out, billing me, she got no diggity, out, been finna get out, I'm selling shit, you just start now, ain't no thing in there, you ain't got your shit right, don't be telling me shit, what you suckers still out, they ain't need no shit, lot of talking on, damn, they don't wanna live, nah, hell I don't mess with a bitch, yeah, walking on my in the bitch, yeah, never be scared of the risk, yeah, even when she's getting pretty scared, yeah, first I spit, yeah, certain words to read, ayy, I hit them with, cause they beneath, ain't no thing, ain't no problem. Ven aquí, shorty, llego around. And every lap, but my way loud. It's on me down, but I still right. Oh, God, she won't. So high up the wall. No, we don't do that. No. Oh, God, she won't. So high up the wall. E aí, galera, é o seguinte, tô aqui, eu sou o Vinícius, esse aqui é meu parceiro Nelson, somos da Low Family Custom aqui em Paris. Queria agradecer a galera, a presença do Ale 7008, a Leca também. Somos revendedores autorizados Castor Suspensões. Quem precisar aqui na França, Paris e região também, tamo junto e é isso aí. Queremos só agradecer a sua presença, Ale. Muito obrigado, a oportunidade aí de mostrar o nosso trabalho, quanto o seu trabalho também. Nem todo mundo já vê, é um trabalho bem visado pelo YouTube, todo mundo te conhece aqui, os franceses já te acompanham também há muito tempo. E é um conteúdo bacana, tamo junto aí. E daquele jeito, mano. Portas abertas sempre quando você voltar aqui, das outras vezes. Tamo junto. E é nóis. Equipe Low Family aqui agradecendo. Parabéns pra vocês aí. É nóis. Valeu. Peraí, ô arroz com feijão. Você tá meio boiando ali, ô arroz com feijão. Eu tô tentando reunir a galera pra falar tamo junto, você tá rebolando aqui, rapaz. Ô arroz com feijão, só podia ser brasileiro mesmo. Tamo junto! Mais uma reboladinha? Você quer rebolar mesmo, cara? Senhora amada, que visão do inferno. Que desgraça, mano. Esse arroz com feijão. Não, cadê, meu amigo? Vem cá. Repita. É boiola. Boiola. Boiola.